Então, eu vou começar a compartilhar minha apresentação, mas só para vocês entenderem a estrutura de hoje, nada mais é do que eu trouxe para vocês um roteiro básico de escrita de projetos. Então, claro que os projetos, quando você vai escrever um projeto, você, obviamente, sempre tem que adaptar as exigências do edital, as exigências do apoiador, do patrocinador, mas sempre tem ali um esqueleto básico, né, que são as informações, assim, normalmente que se espera num projeto, mas de acordo com cada edital vai mudar um pouquinho como eles pedem ali, como eles pedem aqui, às vezes uma coisa junta com a outra, mas no geral, eu digo que se você tem o seu projeto escrito nessa estrutura, nesse esqueleto, você já vai ter pelo menos 70%, 75% do seu projeto escrito para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, assim, né, de quando você for adaptar, enfim, para as estruturas de outros projetos. Eu falo que no mundo ideal das organizações, né, das organizações que conseguem ficar organizadas, você usa essa estrutura que eu vou compartilhar com vocês hoje para fazer uma gaveta de projetos mesmo. Então, eu tenho esse projeto, mas neste momento, eu tenho esse projeto, eu tenho essa ideia, mas neste momento não tem nenhuma chamada para financiar uma ideia como essa. Então, eu vou escrever esse projeto dentro dessa estrutura, e quando abrir um momento uma chamada, eu já tenho ele escrito lá, entendeu? E assim por diante. Então, assim, no mundo ideal, né, seria conseguir organizar assim, essas gavetas, né, de projetos, e eu estou trazendo para vocês uma estrutura que eu acredito que ela é bem completa. Então, só para vocês entenderem essa estrutura, eu me inspirei no meu projeto de pós-graduação. Eu tenho pós-graduação em educação ambiental, mas que, na verdade, foi uma grande pós-graduação em escrita de projetos, e na época a gente usou a estrutura das escritas de projetos para o Fundo de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, que é um fundo conhecido por ser extremamente exigente. É muito difícil. Em sobra, é um fundo, né, para quem conhece, o FEHIDRO, é um fundo que todos os anos sobra dinheiro, porque os projetos não conseguem se adequar à estrutura que eles pedem. Para vocês terem o nível de complexidade. Claro que eu dei uma super digerida, mas assim, eu aprendi a escrever projetos dentro dessa estrutura, que já é uma estrutura com uma certa complexidade e exigência. Então, se vocês conseguem escrever seus projetos dentro de uma estrutura parecida, você já está escrevendo eles dentro, normalmente, das exigências das chamadas de projetos mais, digamos assim, cabeçudas e exigentes, digamos assim. Então, deixa eu aqui compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela? Agora sim. Agora está carregando, né? Pronto. Foi. Ô, Evelyn, você prefere que o pessoal faça pergunta no meio ou a gente junta tudo no final? Não, pode fazer no meio. Pode fazer no meio, porque vocês vão ver que é bastante coisa. Espero que a gente consiga dar conta, assim, dentro do tempo limitado. Mas o final, eu acho que o final é mais simples, tanto é que eu nem trouxe muitos exemplos para o final, então se precisar no final a gente dá uma acelerada, mas fiquem à vontade, assim, para cada etapa vocês já irem fazendo suas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, né, eu chamei essa aula de hoje de caminhos para um projeto bem-sucedido antes, durante e depois, porque eu falo que a gente tem essa expressão, a gente fala assim, vamos tirar essa ideia do papel? Mas primeiro a gente tem que colocá-la no papel, né? Então, e isso é mais difícil. Às vezes eu falo que acho que colocar no papel, às vezes é mais difícil do que tirar a ideia do papel. Então, eu acho que hoje a minha meta aqui principalmente ajudar vocês a colocar uma ideia no papel, né? E aí, com ela muito bem estruturada, fica muito mais fácil depois de tirá-la do papel. Então, eu queria já propor logo de cara um exercício com vocês. Eu quero fazer um exercício de vocês colocarem ideias no papel. Eu sei que vocês todos aqui vão ter que desenhar projetos, campanhas, enfim, dentro dessa jornada, mas hoje eu queria que vocês pensassem num projeto que não seja o projeto que vocês já estão pensando em executar nas suas cidades. Eu queria que vocês pensassem em projetos extremamente simples, que podem ser, inclusive, relacionados à vida pessoal de vocês. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Pode ser uma campanha de reciclagem no prédio, um passeio ciclístico entre colegas do trabalho, um esquema de carona solidária com amigos da escola dos seus filhos, uma festa junina do bairro, agora a gente já está em julho, né, mas eu ainda estou no espírito junino, uma festa, enfim,
Então, eu queria dar para vocês aí uns 2, 3 minutinhos para vocês pensarem. Escreve, acho que é bom, eu esqueci de avisar, talvez com antecedência, a falha minha, que é legal que todo mundo tenha papel e caneta hoje, porque todo mundo vai literalmente pôr a mão no papel. Então, eu vou dar para vocês aqui uns 3 minutos, tá? Inclusive, para quem não tem papel e caneta, correr lá, pegar um papel e uma caneta, e já começa escrevendo no papel, então, o que é o seu projeto? Pensa num projeto simples, uma coisa bem que eu falei, no nível, tipo, pessoal, alguma coisa, às vezes, que você quer mudar dentro da sua casa, e coloca aí um nome, já dá um nome aí do seu projeto. 3 minutinhos. Ó, voltei exatamente nos 3 minutos que eu dei para vocês, hein? Então, tá todo mundo pronto? Eu vou pedir agora para que cada um rapidinho abra o seu microfone e conte, e só fale o que é o projeto, tá? Não precisa entrar em detalhe nem nada. Você falar, a minha ideia é essa, porque ao longo hoje do nosso encontro eu vou ir chamando um a um e pedindo para vocês me falarem o que vocês fizeram e tal, mas não vai dar para todo mundo falar em todas as rodadas, né? Mas aqui, só para a gente saber o que cada um está idealizando, eu queria que cada um contasse aí rapidinho qual foi a ideia. Alguém quer se voluntariar e aí chama o próximo? Ô, Evelyn, posso te chamando para ser mais rápido? Pode, manda ver. Eu vou pela lista aqui que tá aqui na Boa. minha coisa. Boa. Ana. Ana, tá por aí? Oi, gente, tô aqui. Eu tô só no trecho pedalando de volta para casa, mas eu pensei num projeto de fazer uma horta com crianças no bairro. Legal. Boa. Bárbara. Oi, gente. Eu pensei num projeto que eu já tô querendo fazer, que é um curta-metragem sobre perda de biodiversidade aqui em Santa Catarina. Legal. Eu vou pular a equipe do projeto, porque a gente está na função aqui com renovação. Caro. Caro, caiu, acho que caiu. Alice, conseguiu pegar, Alice, a atividade? A Caro voltou. Tá, a Alice vai falar e eu passo para cá. Gente, estão me vendo. É que assim, ó, eu acabei de chegar da rua e aí eu estava ligando, eu não consegui, mas a Tássia, se é sobre o projeto, a Tássia vai fazer... Não, é um projeto, é uma ideia pessoal, assim, é só para a gente fazer um exercício, Alice, mas deixa os outros ir falando, aí você pode falar o seu no final. Pode ser qualquer coisa. Mesmo que seja um projeto, assim, para fazer reciclagem em casa, para meus filhos tomarem banho sem eu mandar, coisas assim. Isso é ótimo. Coisas bem simples. Então tá. Vou aguardar, então. Obrigada. Tá. Caro. Oi, gente. Então, eu pensei num projeto, na verdade, que está meio aqui rolando, que é uma collab com um grupo feminista daqui do bairro, que chama Vem Pra Luta Amada. Então, a gente vai fazer umas bolsas com a frase coragem estampada em silk e tal, para incentivar as mulheres a pedalar mais aqui no Rio. Boa. Guilherme, Hudson. Guilherme quer falar? Passo para o Hudson. Não, pode passar, né? Tá bom, a gente tá aqui numa função. Hudson. Ei, gente, tô meio zoado aqui, mas boa tarde. Eu pensei numa coisa simples mesmo, que seria a construção de uma composteira no terreiro que eu faço parte. É isso. Boa. Jana. Vou no de sempre aqui, organizar um passeio de bicicleta. Legal. Joana. Oi, eu tenho a ideia de fazer uma espécie de, não sei se seria um aplicativo ou algum tipo de documentação de leituras, porque eu tendo a ler muitos livros e eu esqueço os livros que eu li. E aí eu vou de volta para ler os livros e aí eu me toco que eu já li esse livro, eu tinha esquecido completamente. Boa. Marcela?
organizar uma colônia de férias para as crianças lá do condomínio. Da hora. Maria? Não consegui do computador agora. Eu fiquei pensando aqui em conscientizar sobre uns projetos de reciclagem, que a gente é ponto de coleta de bucha, dessas buchas de limpeza, e de tampinha também para um projeto que castra animais. Então, seria uma forma de fazer com que as pessoas conhecessem mais esse projeto e participassem mais, juntando seu lixo para vir para essa reciclagem específica. Boa. Mariana? Eu pensei num projeto de implementação de viveiro em escola. Boa. A Nay, eu acho que tá no trampo, né, Nay? Vocês que tinham se A escrever. Nay, eu acho que ela escreveu no chat aqui. Tô meio clandestina na aula, então vou comentar aqui. Meu projeto é colaborar com a comunicação do Bicicultura Floripa. Boa. Depois da Nay, deixa eu ver. Ricardo, tá por aí? Tô sim. Eu tive que desligar e voltar. Eu acho que o projeto que eu acho que eu conseguiria, tenho vontade de tocar, aliás, seria algo, pensar uma forma de mobilizar, né, nesses prédios grandes que a gente tem aqui, condomínio e tal, algum jeito de usar as bicicletas paradas para dar um destino, seja doação, enfim, né, para, sei lá, para entregadores ou para né, outras pessoas que precisam, assim, porque é muito comum a gente ver muita bike parada há anos, assim, no prédio, que, né, às vezes a pessoa nem mora mais no prédio, então, acho que eu tinha ideia de organizar alguma coisa nesse sentido, assim. Boa ideia. Tássia, A Tássia pôs no chat também, que é um livro infantil, né? Eu posso Eu já cortei ela, desculpa, Tássia, eu achei que você não podia falar. Eu não podia, mas eu fiquei pro cantinho que eu posso. Então, eu e a Vivian temos um livro infantil, então acho que seria fazer a animação dele. Boa. Tássio? Eu mesmo. Bom, esse momento aqui caiu como uma luva, porque eu tenho uma cadernetinha de sonhos, onde cada ideia mirabolante que eu vou tendo, assim, na madrugada ou no meio do mato, eu vou anotando aqui. E eu tenho uma ideia, assim, antiga, que pode ser tornado um projeto, ou fazer algo a partir disso, né? Que é em relação à formação de identidade dessa nova geração, criar o pertencimento à floresta, né? Então, promover atividades onde possa estar inserido na floresta e entender qual é a relação do nosso povo com o mato, porque a nova geração está crescendo muito longe disso, sabe? Então, já não tem aquela ligação. Então, o projeto seria, baseado nessa minha caderneta dos sonhos aqui, algo voltado para o lazer, entretenimento e conscientização ambiental, tipo, formação de identidade com a floresta amazônica. Ai, que lindo. Gente, era para ser projeto simples. Eu Só isso. Chocada com essa galera. A Alice conseguiu pensar em alguma coisa? Na verdade, eu já tenho pensado nisso, né? Eu preciso, na realidade, dar sustentabilidade para o espaço do qual eu sou gestora e reformar o telhado, segundo andar, para que ele fique habilitado para o uso, né, das mulheres indígenas que passam por aqui. E eu só não tinha entendido a pergunta, senão eu já tinha respondido quando tinha chegado. Arrasou. Falta a Vivian só, eu acho. Ai, desculpa, eu cortei, eu achei que o Tássio era o último. Então tem a Vivian. Tem a Vivian. Oi. O projeto é uma coisa que eu estava pensando já também, que é o processo de coleta de lixo e separação de coleta seletiva lá no Aldeia Maracanã. A gente recentemente fez uma vaquinha e comprou umas lixeiras, mas ainda falta muita coisa. Boa. Gente, que grupo, hein? Eu sugiro umas coisas super simples e eles vão. Tá. Então, muito bom. Então, são 15 pessoas que eu contei aqui. A gente vai sair hoje, espero, com 15 projetos escritos, ó. Né, para pôr a mão na massa. Bom, vamos lá. Então, gente, agora vai ser passo a passo, galera. Vocês vão pegar, continuar escrevendo. E primeiro passo, né? O primeiro tópico, né?
do projeto de vocês é a apresentação. Não é a apresentação do seu projeto, tá? É a apresentação da sua organização, que no caso são vocês. Então, qual que é a ideia por trás disso, né? É apresentar a organização, o grupo ou a pessoa por trás desse projeto, a história dessa pessoa, qual é a missão dela, né? O que legitima a organização para falar sobre esse assunto, né? Que acho que é muito importante, porque às vezes você conta a história da sua organização. Eu tenho uma organização que trabalha, enfim, com mobilidade por bicicleta. E aí eu proponho um projeto relacionado a, não sei, merendas orgânicas na escola, né? Tipo, como assim, né? Se a sua história é relacionada a uma pauta, qual é a conexão, enfim, com essa outra? Então, enfim, é contar essa história. Quem é você? Quem é a pessoa? Quem é a organização que está por trás dessa proposta, desse projeto? Então, algumas perguntas orientadoras para escrever isso. Quem são? Como surgiu? O que fazem? Como fazem? Quais são as experiências anteriores? Então, eu vou dar para vocês 4 minutos. Vou ser bem chata com o tempo, tá, gente? Para a gente conseguir passar por tudo. Vou dar 4 momentos, não precisa, gente, a ideia é que é um exercício, tá? Não precisa escrever uma tese. Sim, é só escrever uma coisa bem simplesinha, tipo um textinho pequenininho, mas só para vocês exercitarem e praticarem. Então, vamos lá. 4 minutos para vocês escreverem essa parte, aí eu vou chamar uma pessoa para compartilhar o que escreveu. Só repete as perguntas orientadoras aí, por favor, Evelyn. Tá, as perguntas estão tá aqui no slide, você está conseguindo ver o slide? Mas eu posso repetir. Quem são, como surgiu, o que fazem, como fazem e experiências anteriores. Obrigado, valeu. Imagina. Ô, Evelyn, a Tícia entrou agora, não sei se mais alguém entrou agora, se quiser dar uma resumida bem rápida para ela acompanhar. Tá, então vamos lá, bem-vinda, Tícia. Tissa. Tá, então bem-vinda, Tissa, a gente está... Oi, obrigada. Tudo bom? A gente está fazendo um exercício aqui que a ideia é que ao longo hoje do encontro a gente vai escrever um projetinho, cada um projeto próprio de âmbito bem pessoal, tá? Então pode ser qualquer coisa, assim, sabe? Que a galera lave a louça em casa, né? Fazer coleta seletiva em casa ou no prédio, organizar um passeio ciclístico com os meus amigos, organizar uma festa, qualquer coisa, né? O pessoal aqui já apresentou as ideias deles, foram das coisas, assim, mais simples até extremamente complexas, mas a ideia, então, é que você escreva essa sua ideia, e agora a gente está no primeiro tópico da escrita do projeto, que é a apresentação de quem está por trás dessa ideia. Então, no caso, é você, né? Então, quem é você? Da onde você vem? Como você surgiu no mundo? Ou nesse tema que você quer falar? Escrever num papel, tá? E é isso. Hoje vai ser muito importante que você tenha um papel e uma caneta com você. Eu sou analógica, tá, gente? Eu sou do papel e da caneta. Obviamente, vocês podem escrever no computador de vocês. A gente está todo mundo no computador, né? Mas eu sou uma pessoa que funciona muito no papel e na caneta, as ideias fluem melhor, então, por isso que eu sugeri de todo mundo ter um papel e uma caneta. Então, Tissa, para você, já pensa na sua ideia rapidinho, tá? Só se te ajuda como exemplo, aqui o pessoal, tem gente que quer fazer horta, tem gente que quer organizar passeio de bicicleta, tem gente que quer escrever livro, tem gente que quer reformar telhado. Então, escolhe aí a sua e já faz essa apresentação de quem é você, né? Quem é essa organização por trás desse projeto. Vocês têm mais 1 minuto para fazer isso. É bem simples, tá, Tissa? É só para a gente praticar aqui.
Então, vamos lá. Eu vou chamando aleatoriamente uma pessoa para falar. E é isso. Então, e aí, ao longo do encontro aqui, eu sempre vou chamar alguém aleatoriamente para compartilhar. Então, eu vou pegar aqui no meu papelzinho os nomes de vocês, vou apontar para alguém e falar essa pessoa. Então, vamos lá. A Joana. Conta para a gente o que você escreveu, Joana. Oi, dá até vergonha, né? Porque o pessoal tem todos uns projetos bem legais, assim, bem altruístas, e eu tô aqui com... Nada, aqui a gente não. Aqui a ideia é a gente praticar, mas todo mundo sabe que todo mundo aqui é super ultra engajado. Bom, eu sou designer de experiências, tenho trabalhado com design de, enfim, produtos digitais há 7 anos, e eu tenho sofrido desde 2020 com uma perda de memória por causa de pandemia, e eu tenho perdido noção de tempo, espaço, que ano que aconteceu tal coisa, os anos têm se misturado, e nesse processo ele tem se agravado, assim, de eu realmente não saber mais os livros que eu tenho lido, e nem as impressões que eu tive desses livros. Então, eu gostaria de fazer algum tipo de intervenção para que eu volte ao hábito, ou tenha o hábito, comece o hábito de documentar essas impressões. E que títulos eu li. Não sei se era isso. Muito bom, perfeito, é isso mesmo, porque a gente conseguiu agora saber, e obrigada por compartilhar, Joana, uma história bem pessoal, né, mas dá para a gente entender quem é você e o que te colocou nessa situação e nessa ideia que você está propondo. É incrível, assim, eu trouxe um exemplo para vocês de um projeto, né, enfim, de uma organização que eu ajudei a escrever, enfim, né, que é o SPIS, talvez alguns de vocês conheçam eles incubam muitos projetos de organizações lideradas por jovens, né, então aqui, um exemplo, né, o SPIS é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001 por um grupo de jovens. Sua missão é desenvolver, fortalecer e ajudar iniciativas, grupos, metodologias através das quais se pode exercitar seus valores, capacidades e práticas necessárias para o desenvolvimento humano e harmonia com o meio ambiente. O SPIS trabalha na incubação de muitos projetos que representam diferentes áreas da sociedade, principalmente para promover projetos coordenados por jovens. Então, eu diria que essa apresentação é quase se você fosse fazer um site da sua organização, da sua ideia, esse seria o quem somos. É um pouco isso, assim, o que é a apresentação. Então, caminhando, porque é bastante coisa, a gente segue para uma outra parte, que é o contexto. Então, agora eu sei quem você é, mas eu quero saber em qual cenário que você está situado, qual é o terreno que você está pisando. Então, no contexto, você vai trazer dados, uma parte que é muito importante ter referências, ter dados, né, as demandas por trás desse tema, né, um panorama do que você está propondo, né, pode ser de forma genérica, tá, porque não é uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado, mas assim, você traz assim para entender o contexto, né, então você traz dados estatísticos, indicadores, formas que já existem de prevenir esse problema. Então, algumas das perguntas orientadoras do contexto o que acontece, qual a situação onde o problema se insere e qual é o problema. Eu vou mostrar já o exemplo que eu trouxe para vocês, mas aí eu volto para esse slide para vocês ficarem com as perguntas orientadoras, tá bom? Mas o exemplo que eu trouxe para vocês é de uma organização que eu acho que muita gente aqui conhece, chama o YCL, né, Youth Climate Leaders. Eu sou uma das fundadoras dessa organização, e a Youth Climate Leaders tem como grande meta, né, como grande missão, conectar, né, formar jovens, conectando eles com as temáticas de crise climática e oportunidades de emprego para jovens. Então, como que eu capacito os jovens para que eles estejam conectados com esse desafio desse século, que é a crise climática, mas que eles consigam conquistar carreiras e posições de trabalho dentro dessa temática. Então, aqui o contexto que a gente escreveu para um edital que a gente participou. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos já é uma realidade. Apesar dos jovens representarem a maior parcela da população mundial, eles enfrentam barreiras adicionais para assegurar emprego e segurança econômica.
ao mesmo tempo em que enfrentam futuros incertos devido à crise climática. Se a colocação profissional já era mais difícil para jovens, a pandemia da Covid-19 piorou ainda mais esse cenário. Em novembro de 2020, o IBGE registrou que o Brasil atingiu a marca de 14,6% de sua população desempregada. No entanto, o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos chegou a 31,4%. Dentre os 10 estados brasileiros com maior índice de desemprego, 4 estão na Amazônia Legal: Acre, Amazonas, Maranhão e Roraima. Por outro lado, a pandemia também chamou atenção para a urgência de uma transição social e econômica baseada nos princípios da sustentabilidade. A conservação dos territórios da Amazônia Legal tem alto potencial de geração de recursos, emprego e renda. Em 2014, o estudo Changes in the Global Value of Ecosystem Service mostrou que a Amazônia brasileira poderia arrecadar 7 trilhões de reais ao ano somente com pagamentos por serviços ambientais. Este projeto visa trazer luz às potencialidades da Amazônia Legal em um cenário de transição e recuperação, bem como capacitar as futuras lideranças que vão herdar os desafios impostos pela crise climática, pelo desemprego estrutural e pela Covid-19. Desculpa o textão, mas é para vocês é um contexto, né? Eu coloquei um cenário aí, tá dado esse cenário, né? Tipo, crise climática, desemprego juvenil, Covid-19 e o quanto isso impacta principalmente a Amazônia Legal. Então, você já deve até imaginar sobre o que é o projeto, né? Mas, assim, eu não falei sobre o projeto praticamente, eu falei ali nas últimas linhas, e mesmo assim eu não estou falando o que eu quero fazer em detalhes, mas eu dei um cenário. Então, o contexto é isso, eu vou voltar no slide aqui sobre o contexto, né, a ideia do conceito por trás das perguntas orientadoras, e vou dar para vocês de novo 4 minutinhos para escrever o contexto do projeto de vocês. Vai lá, tá valendo. Estou cronometrando agora. Gente, já foram os 4 minutos? Na verdade, faltam 20 segundos, mas aí eu já vou voltando aqui. Então, agora eu vou chamar de novo outra pessoa, aleatoriamente, para a pessoa contar para a gente o contexto que escreveu. De novo, gente, nada aqui não tem certo e errado, não precisa fazer textão, tá? É só para a gente experimentar. Vou chamar o que está debaixo da Nayara para mim, Ricardo. Opa, estou aqui. Pensando no projeto que eu tinha... Eu falo só o contexto, não precisa falar do início não, né? Não, isso, só contexto. Tá. Pensando no projeto que eu tinha sugerido, que era fazer rodar as bicicletas que estão paradas em condomínios, né, que a gente vê bastante que não são usadas, eu acho que eu pensaria em contextualizar, pensando na cidade como São Paulo, né, acho que contextualizaria o volume de viagem de bicicleta, né, a falta de investimento no transporte público, enfim, eu acho que um cenário da mobilidade em São Paulo, né, atrelado aqui, ainda que mais barato que carro, bicicleta, ou ela né, nesse contexto, ela pode ser inacessível para uma boa parte da população, né, que precisaria de um incentivo, talvez, atrelado à estrutura cicloviária, alguma coisa do tipo, seria um incentivo para pedalar. Então, eu acho que eu contextualizaria, falaria das questões da bicicleta como uma ferramenta de transformação mesmo, não só de, né, saindo dessa visão de passeio, enfim, mas que ela é uma ferramenta de trabalho, de locomoção, de deslocamento, né, seja para ir para o trabalho, seja para fazer as tarefas do dia. Eu acho que eu ia nessa linha, assim, de contextualizar o cenário de uma cidade como São Paulo, como é pedalar e Legal. Como a bicicleta pode ser uma ferramenta facilitadora, né, num grande centro, assim. Legal, Ricardo. Bacana, é isso, você trouxe para São Paulo, porque é seu foco, e tem isso também, né, o contexto traz muito isso, trazer para o território, para o local onde você está. Eu acho que no caso do Ricardo é isso, e às vezes não vai existir dados, então, por exemplo, o Ricardo quer pegar bicicletas, né, que estão abandonadas em prédios, né, fazer um inventário de bicicletas abandonadas, reformar essas bicicletas e doar para quem precisa de bicicleta. Talvez não exista dados, talvez já exista, você tem que pesquisar, mas talvez não exista dados sobre esse potencial, quantos por cento. Às vezes vocês mesmos podem gerar dados, isso também tem um valor, né? Às vezes, aliás, um projeto primeiro, tem muita gente que faz organização grande, principalmente que faz isso. Primeiro eles fazem um projeto de pesquisa,
mas eu quero pesquisar, então, né, e aí você faz pega uma amostragem ali de prédios e pesquisa quantas bicicletas estão abandonadas, você tem esse dado. Mas então, só para dizer que às vezes vocês mesmos vão ter que gerar os dados que vocês precisam para criar o contexto. Às vezes, tá, gente? Não precisa ser sempre, é só uma ideia. Então, do contexto, a gente passa para a justificativa. Eu sei quem é você, eu já visualizei o terreno, né, o cenário que você está. Agora eu quero saber a razão desse projeto existir, né, a relevância dele, né, o porquê dessa ação, né, como o problema se manifesta na sua realidade de forma micro, a necessidade social desse projeto na sua realidade, né. Então, a justificativa, então, é o momento que o leitor vai entender do que se trata o seu projeto. Então, né, na apresentação sobre você, eu sei quem você é, mas eu ainda não sei exatamente sobre o que é esse projeto. No contexto, eu já sei, então, o cenário, que terreno, né, a gente está pisando, onde isso vai acontecer, né, dentro de qual cenário. A justificativa é o momento que você vai falar. Então, né, dada o contexto que a gente está vivendo, este projeto, né, existe por causa disso, daquilo, né. Então, as perguntas orientadoras, por exemplo, como o problema se manifesta na minha realidade, qual é a minha necessidade, por que é importante, qual é a demanda. Então, de novo, eu trouxe um outro exemplo, do mesmo projeto que eu li o contexto para vocês, né, eu trouxe o exemplo da justificativa dele, né. Então, a gente colocou aqui, frente ao cenário desafiador da pandemia, sido duramente afetados pela pandemia. Por outro lado, o investimento numa recuperação sustentável pós-Covid-19 pode não só apresentar benefícios de curto prazo, como geração de emprego e renda, mas também oferecer uma alternativa de desenvolvimento mais resiliente e viável no longo prazo. Assim, este projeto propõe uma solução que combina treinamento profissional sobre mudanças climáticas, advocacy em carreiras climáticas, fomento de soluções locais e desenvolvimento de projetos concretos e parcerias para a colocação profissional de jovens amazônicos na nova economia climática. Então, aqui, vocês entenderam do que o projeto se trata. Então, eu vou de novo agora para a justificativa, eu vou dar 3 minutos para vocês, agora aos pouquinhos eu vou enxugando, porque senão a gente não vai conseguir chegar até o final. Então, 3 minutinhos para vocês escreverem uma justificativa para o projeto de vocês, e eu estou deixando aqui no slide com a explicação e as perguntas orientadoras, tá bom? Valendo. Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Porque agora vendo a justificativa, o que eu coloquei no contexto entra mais como justificativa. E eu queria saber se você pode dizer qual é a diferença de uma e outra. Sim, o contexto, de novo, o contexto é onde você vai trazer dados, né, para explicar o cenário do que está acontecendo. Então, assim, normalmente você... A realidade, exato. Você faz um projeto tentando resolver algum problema, tentando contornar alguma situação que está acontecendo. Você vai trazer o contexto dessa situação, onde ele se passa, né? Por que ele passa, por que isso acontece, mas você não está falando ainda do seu projeto, né? Você só está me explicando assim, isso está acontecendo. Olha aqui, tem esses dados, né? Tem essa situação acontecendo. A justificativa é o momento que aí você vai falar sobre o seu projeto. Então, você vai justificar a necessidade da existência do seu projeto por causa desse contexto. Contextos justificativos se conversam, se confundem. Tem chamadas, né, de projetos que não vai separar contexto de justificativa, eles vão estar juntos, né, que aí eles vão chamar, por exemplo, de descrição do projeto, né, e aí você normalmente é um espaço maior, que aí você vai, mas assim, a ideia, gente, por trás é sempre a mesma, tá? Você vai ter que ter um contexto, você vai ter que ter esse desenho de cenário, você vai ter que justificar a razão do seu projeto existir, né? Então, contexto justificativo, eles contam, a apresentação também, né? Eles contam uma historinha, né? Assim, dá para quase ver um storytelling acontecendo, assim. Mas é normal, tá, Ana? Eles se misturam mesmo, é normal fazer essas confusões e é normal pessoas perderem editais por causa de por fazer essas confusões. Tá, então pensa assim no avaliador, né, que recebeu ali 500 projetos para avaliar e decidir qual que vai financiar. Ele vai lendo uma história, né, e ele vai eliminando assim, item por item, entendeu? Assim, tá, organização interessante. Nossa, esse contexto é verdade, né, isso faz sentido. Às vezes no contexto já perdeu, entendeu? Porque no contexto você fala, não entendi, sabe, não entendi.
Ou um contexto pessoal, aí chega na justificativa e fala, não se conversa. Então, por isso, assim, você tem que pensar, eles são totalmente conectados, e é normal, assim, por isso que eu trouxe essas perguntas orientadoras, acabou o tempo aqui, gente. Eu trouxe essas perguntas orientadoras, inclusive, para ajudar vocês, porque aí vocês escrevem, e depois vocês vê se o que você escreveu está respondendo essas perguntas, né? Então, Ana, já que você fez a pergunta, você quer falar sua justificativa para a gente? Quero. Eu tinha sugerido primeiro uma horta com crianças, né? Mas aí, quando eu estava vindo para cá, eu estava no trajeto, né? Eu resolvi falar de um outro projeto que eu tenho muita vontade de colocar em prática, que é no final da minha rua tem uma praça, às vezes acaba de bloco de carnaval ali e tal, e eu adoro forró. E aí recentemente eu fiquei com a ideia de criar um forró na praça. E é uma praça que eu faço tudo, ela é uma praça que tem bastante cachorro, por isso que eu quis mudar um pouco o contexto, porque eu quase não vejo criança ali. Porque é uma praça que tem muito mato grande, tipo assim, como ela vai ficando aí, ela fica sem luz, aí cresce mato, aí tem lixo, aí às vezes pessoas em situação de rua que vão usar drogas ali, e aí tipo ficam, enfim, às vezes tem gente que evacua na praça, porque tem uns lugares meio, enfim, a praça ficou meio caos, assim. E é uma praça super legal, tipo assim, inclusive para achar um jeito para que todo mundo possa usar e usufruir dela, né? Tem gente que, muito motoboy que vai ali descansa no meio-dia. Aí, a justificativa, então, eu coloquei como isso, de tipo, dar o contexto, então, nesse sentido, né, que eu tinha feito errado, eu acho que está nesse lugar de dizer que Belo Horizonte, eu estou falando de Belo Horizonte, é uma cidade que precariza e dá pouco espaço para a vitalização de espaços públicos de lazer. Então, assim, é uma cidade com pouca quadra de bola, por exemplo, tem muita praça com árvore, mas não tem, assim, tipo, uma academia, brinquedo e tal. E nessa praça tem tudo. Então, é uma praça relativamente numa região mais leste, né, central-leste, mas eu coloquei essa justificativa, assim, de resolver um problema de segurança, porque, querendo ou não, também um problema de lixo, porque acaba acumulando muito lixo, e eu acho que justifica nesse sentido de trazer uma área de lazer para a comunidade ao redor também, assim. É isso? Legal, perfeito. É isso mesmo. E bacana, gente, essas ideias estão muito legais. Agora eu já estou querendo que elas aconteçam mesmo. Manda ver, Caro, fala. Então, eu tenho uma dúvida quanto ao tipo de linguagem que a gente tem que usar nesse tipo de textos. Eu trabalhei muito tempo como jornalista, então eu tendo a escrever as coisas com um certo viés, e não sei se para esse tipo de projeto a gente consegue escrever de um jeito assim, enfim, mais solto, ou tem que ser uma coisa mais formal. Normalmente, infelizmente. Ai, Carol, acho que tá dando eco do que eu falo, eu escuto do seu computador. Desculpa. Imagina. Normalmente é formal, tá? Na maioria dos casos, assim, acho que a maioria dos financiadores ainda são muito quadrados. Então, normalmente é formal. Pode acontecer de ser, às vezes tem uma chamada ou outra que na comunicação dos chamados você já vai ver que é uma pegada mais informal. Tem muitas chamadas hoje em dia aparecendo que hoje não pedem mais texto, pode ser vídeo, por exemplo, a inscrição, então, assim, mas enfim, você vai saber já pela forma como eles comunicam, né? Mas a maioria, assim, principalmente se é edital, se tem regulamento, blá blá blá, já escrita bem formalzona, assim, não vou dizer científica, mas bem, num caminho bem formal. Bárbara? Oi, eu queria saber se você sempre recomenda começar essa apresentação com a gente se colocar no projeto, mesmo que seja uma coisa mais pessoal, ou só quando é mais institucional mesmo. Porque geralmente o que eu tenho visto é que a apresentação do quem faz e tal é sempre para o final, e você inverteu, assim, queria saber mais sobre isso. Então, você vai ver que, assim, porque eu trouxe um modelo para projetos, claro que a gente está fazendo um exercício, né, aqui, na escala mais pessoal para praticar, mas uma das coisas é a apresentação da organização, outra coisa é a apresentação da equipe, quem está por trás, né, então, você vai ver que no final eu tenho um item que é o time,
Quem é o time por trás desse projeto? Né? Então, tem uma diferença de quem é a organização, ou seja, quem é, digamos, a instituição maior, né, que está organizando, e no final o time. A menos, claro, que isso aqui é um modelo, tá, gente? Cada edital, cada chamada de projeto, eles vão alterar, assim, o que eles pedem, né? Alguns, para essa parte de apresentação da organização, vai ser aquela parte chata, coloca aqui seu CNPJ, endereço, contato, quem é o representante legal, site, redes sociais, assim, não vai ter espaço para você escrever mesmo sobre a organização. Então, depende muito da chamada, mas, assim, isso aqui é uma estrutura básica que ajuda, assim, meio que contempla o que a maioria, digamos assim, pediria, né? Eu acho que bicicletaria cultural é a Tissa, né? Sim, sou eu. Evelyn, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou aqui fazendo, né? A gente despluga de um assunto e já pluga no outro, e engatei aqui, e daí acabei atendendo, assim, essas perguntas, e vi que, entre contexto e justificativa, algumas coisas eu quero dar ênfase, então, assim, quando que a gente repete, ou quando a gente dá ênfase numa coisa, sabe? Quando a gente mistura ali contexto e justificativa. E a outra pergunta é, o contexto faz com que a gente traga uma realidade, a gente amplie dados e alcance, e assim e aí, como que a gente não abre tanto? Porque agora eu vejo que a minha justificativa talvez não deu conta do contexto que eu trouxe. Por exemplo, agora, né, a toque de caixa, mas como a gente não abrir tanto no contexto, e quando a gente quer dar ênfase, como é que fica essa repetição entre esses dois lugares, né? Excelente pergunta. Você viu que os exemplos que eu trouxe de texto, de contexto justificativo, eu trouxe do mesmo projeto, né? E se vocês olharem, essa apresentação acho que vai ser compartilhada com vocês, tá, gente? Tá, assim, até do Amazônia Passa Aqui, é de vocês, é para vocês usarem, pegarem, né? Os exemplos que eu trouxe de texto, de contexto e justificativo, é do mesmo projeto. E vocês podem ver que eles se repetem, né? Eu não vou ler tudo de novo, porque é textão, mas aqui o contexto está falando da pandemia, está falando do desemprego juvenil, está falando que a Amazônia, né, é a região mais afetada e tudo mais. E quando a gente vai olhar para a justificativa, a gente volta a falar de pandemia, a gente volta a falar da região, né, como a região amazônica está sendo muito afetada, enfim, eles se repetem, porque, de novo, como eu falei, eles se conversam, né, mas aí é importante isso que você falou, mas às vezes meu contexto vai ficar muito generalista e a justificativa vai dar funilada. Então, talvez é para você avaliar, o seu contexto está mesmo um contexto? Né, ou está um contexto assim que está para além do seu projeto, está para além do que você está propondo. Eu costumo falar, gente, que escrever projeto é um exercício de desapego, porque tem muita coisa, às vezes, que você vai escrever assim, que você vai falar, nossa, ficou lindo, lacrei, e aí, tipo, alguém vai olhar e falar assim, apaga isso daqui, não tem nada a ver, tá, não tem nada a ver, ou tá demais, sabe, tá viajando, você tá indo muito longe, tá indo longe demais. Então, é um exercício, de fato, de pesar, né, de pesar o quanto eles estão se conversando e o quanto, de fato, porque, de fato, o contexto pode ser muito genérico, né, mas por isso que o contexto, assim, tem um problema enorme, né, tipo, no caso aqui que eu trouxe para vocês, mudanças climáticas é um problema gigante, desemprego juvenil é outro problema gigante, recuperação pós-pandemia é outro problema gigante. Como é que eu pego esses três problemas e trago eles, assim, para um contexto muito específico? Né? E aí, enfim, é essa narrativa que a gente tentou construir. A gente tem esses três problemas. Na YCL, a gente usa muito assim, essa expressão que a gente fala, a crise climática e o desemprego juvenil são os dois maiores desafios deste século para as gerações jovens. Então, assim, eu estou falando de uma coisa gigante, né? Mas é como que eu trago isso para um contexto menor, né? Aí eu vou trazer também dados de potencial de geração de emprego e renda daquela região, né, naquele contexto, naquele cenário, enfim, quais são os problemas ambientais e climáticos específicos daquela região. Então, o contexto, ele pode, assim, ter um pouco de macro, mas também já trazendo para o micro. Deixa eu só, eu pensei agora você falando, será que um exercício, quando a gente está já com muita coisa, viciado, né, nos argumentos e tal, será que seria um exercício, ou uma armadilha, a gente fazer daí o contexto, depois de ter feito essa justificativa, para poder ir fazer um afunilamento, ou você acha que embola?
Não, é um exercício, assim, é o que muita gente faz, é o que às vezes eu faço, porque a justificativa é o projeto. Você está falando, esse projeto se propõe a isso. E aí, vamos falar, eu como avaliadora de projeto, vou virar para a gente, tá, mas ele se propõe a isso por quê? Sabe, qual é o problema por trás? Eu não sei qual é o problema por trás. Você fala assim, o meu projeto, né, eu vou pegar aqui a Ana, que acabou de falar, assim, o meu projeto é organizar um forró na praça. Essa menina é uma fanfarrona, entendeu? Tipo, por que ela quer organizar forró na praça? E aí ela me traz um contexto, ela fica, não, peraí, sabe? É porque aqui a gente tem essa praça, que é um equipamento cultural, sabe, social, cultural, ambiental, super interessante, muito bem estruturado, que tem um potencial enorme de agregar, de trazer as pessoas, de reduzir criminalidade, e aí ela traz dados, entendeu? Esse bairro tem um problema assim, tem problema de violência, tem problema de jovens usando drogas, não sei o que lá, e então esse projeto justifica por isso. Mas às vezes, de fato, Tícia, o seu comentário foi ótimo, porque às vezes é mais fácil começar pela justificativa, é que a maioria das chamadas de projetos vai pedir para você escrever primeiro o contexto e depois a justificativa. Só que nada te impede, você já criando seu projeto com antecedência, que o nosso problema é isso, é criar projeto com antecedência, né? Porque a nossa realidade é assim, a gente faz tudo em cima da hora, né? Mas você fazendo com antecedência, normalmente o exercício da justificativa é mais fácil, e aí você faz o contexto depois. Mas na hora de escrever para a chamada, normalmente eles vão pedir o contexto primeiro. Ou às vezes vai estar os dois juntos na mesma rubrica ali, né, da escrita do projeto, tá bom? Então, gente, vamos avançar. Eu adoro, pode ficar à vontade para ir perguntando no caminho, mas aí eu também já vou meio que acelerando. Mas eu acho que contextos justificativos são talvez os mais, eu diria, os mais importantes, porque eles são convite para o avaliador continuar lendo esse projeto. É o contexto e a justificativa que amarram o avaliador ou que faz ele, tipo, jogar fora o seu projeto. Ele falar, esse não. Porque é isso, gente, avaliador de projeto não consegue ler todos os projetos. É impossível ler um projeto inteiro, né? E pensando na quantidade, né? A gente tem organizações precisando cada vez mais de apoio, de recursos. Então, assim, os editais, assim, tem um edital que recebe mais de 1000 propostas, né? Assim, eles não vão dar conta. Então, ali, assim, o contexto e a justificativa é a hora que você pega, entendeu? Fala assim, que ele fala, isso aí é interessante. Aí ele vai ler o resto, que é mais detalhes, e por isso agora eu vou passar um pouco mais rápido, a gente vai fazendo o exercício, mas eu vou dar menos tempo para vocês fazerem, porque são coisas mais simples. Por exemplo, o próximo, eu acho que eu nem vou parar para pedir para alguém falar, que é o público, né? Para quem esse projeto é dirigido, né? Para quem vocês querem fazer? E, gente, público, tem uma coisa que é importante no público, porque, assim, uma coisa que acaba, um grande erro em projetos é ter um público muito genérico. Assim, é muito difícil. O público é a sociedade em geral, entendeu? Eu acho que, assim, que nem perfil de Instagram e TikTok vai ter como público-alvo a sociedade em geral, entendeu? Todo mundo tem um público, né? Então, é sempre importante ficar claro para quem é esse projeto, né? Então, assim, a quem o projeto pretende beneficiar, quem o projeto pretende servir, sabe? Eu quero servir essas pessoas, eu quero servir este grupo, eu quero servir este bairro, né? Então, assim, o público, muitos editais vão pedir para você falar públicos diretos ou indiretos. Então, exemplo, público direto. Eu vou dar uma formação eu vou até já trazer o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que a gente escreveu num edital. Eu vou dar uma formação para 56 jovens mulheres e outras 30 jovens que já são parte da rede. Então, assim, são 30 que já estão na rede, mais outras 56 que vão vir fazer parte. Então, meu público direto são 86 mulheres amazônidas, né? E aí ele vai me perguntar aqui na outra aba, tá vendo? Na outra coluna, quais são os beneficiários indiretos? Né? E aí, gente, o indireto é a hora, assim, que você exagera, entendeu? Então, você vai calcular, eu vou trabalhar com 86 mulheres, vamos falar que cada uma delas tem 4 pessoas na família, aí você vai fazendo a conta. Então, assim, são, né, a família delas, os indiretos. Mas eu também eu tenho 20 mil seguidores nas minhas redes sociais, então tem mais esses 20 mil seguidores que vão saber da existência desse projeto. Aí eu tenho mais outras tantas pessoas na minha rede que também vão saber, que recebem minha newsletter. E aí, gente, tem gente, assim, que consegue exagerar para casa dos milhões, entendeu? Eu já vi projetos, assim, de ter
sei lá, beneficiário direto, 50 pessoas, 50 jovens, beneficiários indiretos, 5 milhões de pessoas, porque, enfim, o indireto, assim, é saber fazer matemática e convencer que você consegue chegar nesse número, né? Mas, então, só para vocês entenderem a diferença do direto e indireto. O direto é aquele que eu estou trabalhando diretamente com eles, né? E o indireto é aqueles, assim, que, sem querer, né, por via dos beneficiários diretos e por via da rede que eu tenho, por via dos canais de comunicação que eu tenho, eles vão acabar tendo algum contato com esse projeto. Não significa que eles vão estar participando diretamente, ativamente, mas eles vão ter contato ali com o que eu estou fazendo. Então, eu vou dar para vocês 1 minutinho, eu não vou chamar ninguém para escrever sobre público, tá? Porque a ideia é só, vou dar 1 minutinho aí só para vocês colocarem no papel, porque a ideia é que vocês saibam o projeto inscrito. Então, já está valendo esse 1 minuto agora, só para vocês escreverem, então, quem que é o público beneficiado aí pela ideia de vocês. Então, as perguntas orientadoras é quem são as pessoas beneficiadas, qual o perfil delas, para quem esse projeto. Normalmente, em público, o público em projeto vocês definem numa frase, e normalmente com números, né? Então, por esse projeto aqui que a gente está, né? A gente tem 16, acho que pessoas, né? Os bolsistas são 16, né? Então, assim, são 16 ativistas urbanos da região sul e sudeste do Brasil. Pronto, isso aí então eu já estou falando quantas pessoas são, o perfil delas, elas são ativistas, né, e pode falar, Ricardo. Opa, desculpa. Uma dúvida, assim, talvez seja até meio básica, mas quando, por exemplo, pegando o meu exemplo lá de fazer girar as bicicletas paradas em condomínios privados, vamos dizer assim. O meu público que eu vou atingir são, por exemplo, dentro do projeto, eu mapeei um grupo de entregadores de bike, ou algum outro projeto que está precisando de bike, uma comunidade que recebe bicicleta, enfim. Esse é meu público. Mas e as pessoas que eu vou ter alguma comunicação, eu vou ter algum trabalho nos condomínios, por exemplo? Eu entendo como público também ou não? Como público indireto. Então, o público direto é aquele que no final é o que você quer atingir, né? Que você quer impactar na vida, enfim, vai trabalhar diretamente com eles. Então, se você fala assim, eu quero meu público direto, são 500 pessoas, porque eu quero distribuir 500 bicicletas. Mas indireto, você vai ter que conversar com um monte de gente, você vai ter que ir nos condomínios, calcula que cada prédio vive, sei lá, 300 pessoas, prédios gigantes, estou pensando. Mas assim, cada prédio vive 100 pessoas, e eu vou conversar com sei lá quantos prédios, e aí, enfim, aí você vai escalando, né? E eu vou criar uma página no Instagram, e eu espero ter tantos seguidores, tudo isso você vai somando, né? Esse seria o seu público indireto. Alguém colocou aqui um comentário que eu achei importante, que é em relação a bem cultural. Um filme, um livro, é mais difícil de mensurar o diretamente. Sim e não. Para livros, normalmente você já tem que escrever a tiragem desse livro, né? Porque, inclusive, no orçamento você já vai ter que colocar a tiragem, e aí, para livros, normalmente você consegue fazer um cálculo, tem, acho que uma base, assim, um livro, cada livro provavelmente vai ser lido por 2 ou 3 pessoas, né? Então, você já tem uma base da tiragem. Filmes, também dá para, porque depende do filme, se é um filme que você está escrevendo um projeto para Netflix, aí você já consegue, sei lá, pegar a média, assim, qual é o público da Netflix, ou não, é um filme que eu estou escrevendo esse projeto porque eu quero apresentar em tal festival, ou não, é um filme que eu quero apresentar ele em determinado espaço que tem capacidade para tantas pessoas e eu vou fazer 10 sessões. Então, assim, tem como calcular, é mais difícil, né, mas às vezes é subjetivo, acho que principalmente para filme, se você ainda não souber, né, se você está só na fase de produção, normalmente financiamento de projeto de filmes, eles são quebrados, né, em diferentes etapas. Tem a etapa de pré-produção e produção, aí captou recurso para isso, faz a produção, aí tem a etapa, né, depois de edição e blá, 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 e depois tem a última etapa de captação de recursos de filmes, que é exatamente a exibição, que aí já é num momento que você sabe melhor também onde você vai exibir, para quem você vai exibir, você tem uma noção melhor de público. Né? Só pensando em captação de filmes, é muito difícil ver
filme que consegue captar o processo inteiro, do começo ao fim, né? Da criação até a distribuição. E alguém colocou mais algum comentário aqui? E se o projeto é rádio, público direto é audiência ou equipe entrevistados? Público direto é audiência. De rádio, público direto é audiência, que é uma coisa que já é mensurada, e a equipe entrevistados é público indireto. São pessoas que estão tendo contato com o seu projeto para se chegar ao público direto. Exato, para teatro, Maria, é isso mesmo, você vai pela capacidade do espaço onde você vai se apresentar. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Quando vocês fazem um projeto assim, de cultural, uma das coisas que é avaliada é a sua já maturidade do projeto dele, se você já tem parceiro, se você já tem onde apresentar. Se você não tem, fica muito vago, ou você tem que deixar muito claro que esse projeto é um projeto de produção, de criação e produção, não é já um projeto de distribuição, de execução final, que para isso, enfim, vai ser outra etapa, né? Vai ser outra captação de recursos, por exemplo. Então, só para deixar claro, assim, projeto cultural, ai, gente, eu nunca captei recurso para projeto cultural, porque eu acho que dá muito trabalho, mas eu tenho amigos que captam recursos para projetos culturais, misericórdia, olha, vão direto para o céu, porque é muito detalhe. Alguém levanta a mão? Aqui é a Maria, minha vida, é isso mesmo. Então, vamos passar já agora para o próximo, que é o objetivo geral. Então, o objetivo geral, gente, eu chamo de o alvo quase impossível. E aí tá aí um outro ponto que muita gente erra escrevendo projeto. O objetivo geral, eu brinco que é o sonho, que provavelmente você não vai alcançar. Né? O objetivo geral, assim, é o que eu quero, sabe, com isso? Eu quero acabar, assim, com as guerras, eu quero a paz mundial, entendeu? Eu quero, assim, que não exista mais fome, né? Então, uma coisa assim, eu quero, assim, que qualquer pessoa neste país possa ir para o trabalho, para a escola de bicicleta, sem ter medo de morrer, né? Assim, é um sonho. O objetivo geral, geralmente, é uma coisa, tipo, grande, sabe? É o seu foco principal, é o meu sonho, mesmo assim. Eu vou chamar mais alguém para falar seu objetivo geral. Imagina eu voltando para a Ana, né? Sim, o objetivo geral dela, no fim, assim, é que os espaços públicos sejam ocupados e tenham vida e tornem os bairros lugares mais seguros, entendeu? É um negócio, tipo, gigante. Ela vai fazer isso com o projeto dela? Claro que não, né? Ela vai fazer isso, assim, numa escala micro, assim, mas esse é o objetivo geral dela, entendeu? Esse é o sonho. Então, eu costumo falar isso, o objetivo geral é, assim, quando você sonha, sabe? Assim, é que eu quero, assim, é uma coisa gigante, né? Eu falei, é o alvo final, assim, pensa, assim, que você fez esse projeto, que você multiplicou, que você escalou, que ele, tipo, né, viralizou pelo mundo, assim, e aí você conquistou o seu objetivo geral. Então, ele, assim, ele tem um sonho de quase impossível mesmo, né? Então, tanto é que a gente fala que é bom descrever o objetivo geral, eu começo escrevendo no verbo infinitivo, sabe? É transformar, é capacitar, é mudar a realidade, enfim. Eu tive que colocar ele até em 2 slides, porque as perguntas orientadoras são maiores também, né? Então, assim, o objetivo geral é assim, como contribuir para enfrentar um problema, né? Então, esse projeto visa contribuir com o enfrentamento da violência no trânsito, né? Esse projeto visa contribuir, né, com o combate ao desmatamento na Amazônia, por exemplo, né? Então, o que queremos fazer que responde a um problema? Qual é a transformação desejada da realidade? O que você quer transformar, né? Qual é o seu desejo? Qual é o impacto? Né? Pode ser impacto, assim, este projeto visa impactar, né, a vida de tantas pessoas, ou impactar a estrutura política, administrativa, né? Deste país, enfim, eu tô, gente, viajando, tá? Mas, assim, só para mostrar o objetivo geral é exagerado mesmo, ele é meio grandeza, assim, né? Assim, é uma mudança de estrutura. E aí eu trouxe já na sequência objetivos específicos, porque o exemplo que eu vou trazer é de objetivos gerais e específicos juntos, tá? Objetivos específicos, ele é muito parecido com o que a gente chama de resultados esperados. Aí você vai especificar, entendeu? Então, o objetivo geral foi o sonhão, né? Esse aqui é meu sonho gigante.
O que vai acontecer na real, na prática, eu não sei, assim, a gente precisa, às vezes, de décadas e séculos para responder. Agora, o objetivo específico, ele sim você vai ter que responder com o seu projeto. Então, objetivos específicos, normalmente no plural, o objetivo geral é sempre um, tá, gente? Você não pode ter mais de um objetivo geral. Qualquer projeto com mais de um objetivo geral já errou, né? Porque o objetivo geral, por si só, ele já é tão grande, ele é tão sonhador, se você coloca 2 num projeto, gente, essa pessoa tá querendo demais, né? Mas aí os objetivos específicos normalmente são mais, eles são plurais, porque eles são realmente bem específicos, né? Porque eles são alcançáveis, eles são tangíveis, né? Eles são elementos para alcançar o objetivo geral. Então, assim, o objetivo geral, meu grande sonho. Como? Via esses objetivos bem específicos. Então, ele norteia, sabe? O objetivo específico é o que delimita mesmo, deixa mais claro o que você vai fazer, né? Então, perguntas orientadoras. O que você quer alcançar? Quais os propósitos? O que queremos atingir? Eu vou, aqui como exemplo, tem muitos projetos, tá, gente, que vai pedir para vocês, às vezes, escrever o objetivo geral e específico juntos, e já colocar os indicadores que você vai usar para medir os seus objetivos específicos, porque é isso, o objetivo específico é mensurável, né? Você fala, eu vou fazer isso, o Ricardo, né, com as bicicletas, um objetivo específico, encontrar e reformar 500 bicicletas, né? Isso, assim, é mensurável, você consegue mensurar isso. Depois é distribuir essas bicicletas para 500 entregadores, por exemplo. Tá? São 2 objetivos diferentes, né? Porque um é assim, ele conseguir encontrar e reformar e distribuir essas bicicletas. O outro é ele conseguir encontrar as pessoas que vão receber essas bicicletas. Então, aqui, acho que é o mesmo projeto que eu tinha mostrado lá para vocês, né? Da capacitação, né, de empregos verdes na Amazônia. Então, o objetivo geral: catalisar a inclusão profissional de jovens mulheres da Amazônia Legal em carreiras climáticas. Olha que coisa quase, né, superficial, eu ia falar, né? Mas, assim, é uma coisa assim, muito senhoras que sonham, né? Tipo, catalisar, né? O que é catalisar? Né? Uma coisa assim, eu trabalho com químicos, né? Catálise, assim, é um processo assim, né? Tipo, mas muito louco. E aí a gente vai para os objetivos específicos, que são 3. Oferecer formação intensiva para 16 mulheres. Incluir 56 mulheres. Você vê, os objetivos específicos, eles trazem números, geralmente, tá? Então, incluir 56 jovens mulheres na rede da Youth Climate Leaders. Contribuir para a empregabilidade dessas 56 mulheres, que eu já diria, esse objetivo de contribuir para a empregabilidade, ele não está muito específico, tá, gente? Já estou achando... Esse projeto não foi financiado, tá? Não dessa forma, não nesse edital. Depois ele foi de outra forma, mas já estou olhando um erro aqui, ó. E já está meio genérico. Então, contribuir com a empregabilidade de 56 jovens mulheres. Isso aí é muito genérico, entendeu? Um objetivo específico é assim, tipo, empregar essas 56 mulheres. Elas vão sair do meu projeto com emprego. As 56 vão conseguir? Talvez não, porque aí é meus indicadores, né? Como que eu vou medir se elas conseguiram? E, enfim, o meu indicador de sucesso, geral, nunca vai ser, e aí a gente vai entrar a falar mais de indicadores mais para frente, mas eu sugiro, assim, um indicador de resultado, nunca coloca, assim, 100% das mulheres foram empregadas. Eu estou falando aqui que eu vou arranjar emprego para 56 mulheres amazônicas. Vou conseguir? Dificilmente, porque no processo a gente perde muita coisa, né? Acho que quase todo mundo aqui lida com projetos. Você sabe, assim, você começa assim, com tantas pessoas, tem gente que sai por variados motivos. Enfim, tem todas as adversidades. Então, indicador de resultado, eu já sugiro, nunca coloca, tipo, 100%, 56% das mulheres, 56 mulheres arranjaram emprego. Colocar 75% das mulheres participaram até o final e conseguiram emprego, enfim. Mas isso já é outra parte, eu estou me adiantando. Então, eu vou dar para vocês agora, gente, de novo, 3 minutos, para vocês escreverem o objetivo geral e pelo menos 2, só 2, no máximo 2, objetivos específicos do projeto de vocês. Aí eu chamo uma pessoa para compartilhar, tá bom? Eu estou assumindo que todo mundo já escreveu o seu público. E se vocês quiserem, eu vou deixar o objetivo geral ou específico. Qual que vocês querem que fique na pergunta orientadora? O geral ou específico? Ou eu vou deixar 1 minuto no geral, 1 minuto no específico.
específico. O específico? Sim. Tá, então tá aqui, ó. Perguntas orientadoras, tá aqui. Poderia ser um propósito do objetivo específico, dizer que eu quero que a grama seja cortada com mais frequência, tipo assim? Pensando na minha praça, né? Sim, e aí mas para escrever o objetivo específico, ele tem muita coisa da quantificação, tá? Só vai tocar aqui, ó, foi os 3 minutos. O objetivo específico, ele vai, no seu caso, falaria assim, algo como assim, garantir que a grama da praça seja cortada 2 vezes por mês. Entendeu? O objetivo específico, ele é muito semelhante com meta, tá? Depois eu vou mostrar a meta, porque é isso aí, gente, varia digital. Tem edital que vai pedir objetivo geral, objetivo específico e meta. Eu vou falar de estratégia. Tem alguns que vai pedir só objetivo específico, tem alguns que vai pedir só meta. Então, assim, depende da linguagem, mas no fim eles se conversam, tá? Isso, Ana, é bom ter quantificação, assim, normalmente, assim, a maioria dos objetivos específicos que eu conheço, eles são muito específicos, então eles já vêm com números, porque depois eu vou mostrar um marco numa matriz de planejamento e gestão de projetos depois para vocês, que normalmente hoje em dia, muitas formas digitais, assim, você vai escrever seu objetivo geral, né, tem um guarda-chuva, objetivo geral, debaixo dele vai ter seus objetivos específicos, e aí depois eles vão te perguntar como você vai medir os seus objetivos específicos. Entendeu? Então, por isso que é bom o objetivo específico já vir com números, né, quantificáveis, porque depois você vai ter que medir ele. Como que você mede uma coisa que não é quantificável? Né? Então, ajuda, facilita na visualização, tá? Eu vou chamar uma pessoa aqui, a Hudson. Você pode compartilhar com a gente seu objetivo geral, seu objetivo específico? Oi, posso. O projeto era composteira, né? Aí eu botei assim, geral, potencializar a produção de ervas e alimentos e melhorar a capacidade produtiva da terra, né? E específico, botei 3. Construir uma composteira coletivamente, aí eu botei só uma mesmo, produzir nosso próprio adubo em até 5 meses e realizar o descarte adequado do lixo em até 3 meses. Show, é isso, sim. Eu ia até falar assim, não... Aí seria mais meta, depois a gente olha para isso, mas assim, mais específico assim, ó, produzir 10 quilos de adubo, sei lá, em 5, 6 meses, sabe? Uma coisa assim. Mas isso aí é meta, na verdade. Mas pode ser usado dependendo da chamada do projeto como objetivo específico. Mas é isso mesmo, você vê? Ele quer, tipo, mudar a forma como a gente pensa o uso da terra, né? Assim, no objetivo geral, e aí no objetivo específico mais claro. E aí você falou assim, coloquei só uma composteira, porque é esse mesmo, não tem problema, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, assim, gente, a gente tem que ser realista, né, quando a gente escreve projeto, principalmente no objetivo específico. Quanto que eu tenho de capacidade de fazer? Eu tenho capacidade de entregar uma composteira. Tudo bem, né? Você vai entregar uma composteira. Só não vem me pedir R$1 milhão para entregar uma composteira, entendeu? Se é uma chamada de projetos que financia até 1 milhão, você fala, eu vou só entregar uma composteira e vai custar R$1 milhão, eu falo, gente, né, que composteira é essa, né? Agora você fala, é uma composteira e por causa disso o projeto custa, não sei, porque tem mobilização, comunicação aí que custa R$2 mil, R$5 mil, não faço ideia, é mais realista. Né? Então, você tem que tomar cuidado depois que o seu orçamento tem que conversar com o que você está propondo entregar, assim, para as coisas não ficarem desequilibradas, tá? Vamos avançar, gente, porque, gente, que esse tempo que corre. O próximo é estratégia. Eu vou passar muito rápido por estratégia, porque eu não consegui nem trazer exemplos para vocês, porque eu, assim, dissequei os editais chamados de projeto que eu escrevi nos últimos 5 anos, tá? Para trazer alguns projetos para vocês. E eu vi que nenhum pediu estratégia, nenhum mais pede estratégia, mas fica aqui, porque vai que um dia aparece algum para vocês pedindo estratégia, vocês falam assim, aí, ó, a Evelyn não falou sobre isso. Então, mas basicamente a estratégia é uma coisa quase assim que num trabalho acadêmico a gente chamaria de metodologia,
né? É a metodologia de como você vai fazer, de como você vai trabalhar. Então, é um eixo de ações, são as etapas. Então, até aqui no conceito, a gente fala assim, ó, é a forma como você vai alcançar os objetivos, o processo, mas sem ser as ações em si, né? Então, assim, atividade e ação é a mesma coisa. A estratégia é um conjunto de atividades. A estratégia é um conjunto de ações que visam um mesmo objetivo. Ações, né, uma série de ações com algo em comum, um processo para alcançar uma intenção. Então, eu vou falar, por exemplo, para vocês da Youth Climate Leaders. Normalmente, todos os projetos da Youth Climate Leaders, da YCL, funcionam em 3 pilares, né, que a gente chama, ou seja, são 3 estratégias, que é formação, rede e geração de emprego. Né? Então, dentro da formação, aí eu tenho cursos, eu tenho workshops, eu tenho treinamentos, enfim, eu tenho uma série de atividades dentro da minha estratégia de formação. Né? Aí, rede, eu tenho uma série de atividades que é a plataforma de redes, evento mensal, organização dos jovens em hubs regionais, enfim, eu tenho uma estratégia com várias ações dentro. E na minha terceira estratégia, que é geração de empregos, aí tem outras ações, que é conexão com parceiros, rede de mentores, e assim por diante, entendeu? Então, assim, só para vocês conseguirem visualizar que por trás desse projeto, né, que no fim é assim, capacitar jovens para empregos climáticos, existem essas 3 estratégias dentro, né, que é formação, rede e a gente chama de pilares, inclusive, e geração de emprego. Eu não trouxe nenhum exemplo, porque como eu falei para vocês, eu não tenho, né, mas pode ser que vocês deparem com algum edital que vai pedir para vocês. Alguém está falando aqui, agora eu já me perdi aqui nas últimas perguntas. Ah, tá, rolou uma lista de presença, é plano de ação? A Tissa perguntou se a estratégia é um plano de ação. Pode ser, Tissa, pode ser, é que normalmente um plano de ação, eu acho que ele é algo maior, talvez. Mas pode ser o plano de ação. Agora que você falou, faz sentido, assim. Deixa eu te perguntar que esse plano de ação, ele chega nos projetos aqui da prefeitura, perguntando aquelas etapas, sabe? Pré-produção, o que você vai fazer, produção e depois. Isso, faz sentido. Mas ela não cabe como metodologia, né, se for pensar. Mais ou menos, porque se você fala assim, pré-produção, aí você vai ter que colocar, seria no estratégia, tá? Pré-produção, você vai ter que colocar todas as atividades que você vai fazer de pré-produção. Aí, produção, você vai ter que listar todas as atividades, uma a uma, que você vai fazer. E em alguns editais mais complexos, você tem que listar atividade uma a uma, debaixo de cada, né, estratégia, e como você vai medir elas, né? Como você vai medir, como você vai avaliar, como você vai mensurar, enfim. E aí tem alguns que vão, editais que vão problematizando. Mas é isso, parece um plano de ação, pode ser semelhante. Como eu falei, né, gente, cada edital é de um jeito, eles mudam, assim, tem essas bases, mas você sempre tem que ficar, assim, leia, gente, quando vocês forem se inscrever para projetos, leia tudo que essa galera tá pedindo, assim, letrinhas, eu sei que tem editais que são insuportáveis, inclusive avalie se vale a pena, às vezes tem editais que são gigantes, que pedem um monte de coisa, como que você vai mensurar, mas o máximo que você pode pedir é 10 mil reais. Esquece, cai fora, corre com esse lado, entendeu? Porque depois, assim, o tempo que você vai gastar para escrever esse projeto não vale os 10 mil reais. Então, até avalia. Quando vocês leem e falam, nossa, essa galera está pedindo muito para pouco dinheiro, agora você fala, não, é muito dinheiro, vai mudar a minha realidade, vai mudar a minha situação, sabe? Vai causar o impacto que eu quero causar, mudar. Aí vocês põem a energia que precisa ser colocada, tá? Mas, enfim, estratégia eu vou passar rapidinho, e aí a gente entra no detalhamento que é isso, as ações e atividades. Aí é meio que o passo a passo, Tissa, mas o dia no passo a passo é isso mesmo, de listar um a um, assim, do que eu vou ter que fazer. Então, eu vou voltar lá para o exemplo do Ricardo, que eu acho que o exemplo do Ricardo está muito quantificável, assim, né, das 500 bicicletas e tudo mais. É assim, o passo a passo, Ricardo, eu já estou te ajudando a fazer a sua lição, hein? Mas é assim, o passo a passo do Ricardo já começaria assim, tipo, começar por mapear, tipo, edifícios.
da cidade de São Paulo. Inclusive, Ricardo, eu acho que agora, assim, até para a cidade de São Paulo é muito, talvez o seu projeto seria, assim, delimitar por um bairro, né? Mas, assim, mapear os edifícios. Atividade 2, contactar os edifícios. Né? E aí, atividade 3, visitar ou fazer uma reunião com os edifícios que responderam. E aí, atividade 4, fazer inventário das bicicletas dos edifícios participantes. Aí, atividade 5, recolher as bicicletas que estão abandonadas. Atividade 6, né, fazer a manutenção das bicicletas. Né, e assim por diante. Então, vocês estão vendo? É bastante coisa, gente. É aí que a hora que vocês veem que você fala, nossa, eu vou trabalhar pra caramba. Mas a atividade é o momento que o financiador consegue ver você trabalhando, sabe? Então, assim, eu ouvi sua história, eu entendi o seu contexto, sua justificativa, eu tô achando isso mó legal, e aí eu consigo ver vocês fazendo isso. Eu falo assim, nossa, eles vão fazer tudo isso e, de fato, responde a tudo aquilo que eles estão me prometendo lá em cima. E aí nas atividades é outro momento que muitos projetos são, né, recusados, porque está tão bonito na teoria que vocês escreveram, e a hora que vocês colocam na prática, eu não consigo ver vocês fazendo isso. Porque está muito genérico, está muito assim, mas peraí, essa galera, tipo, tem uma proposta muito legal, mas eles não sabem me dizer como que eles vão fazer isso. Então, a atividade, assim, é uma coisa, assim, quase receita de bolo, sabe? Preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo. É uma lista mesmo, né? Por isso que, às vezes, a estratégia ajuda, porque vocês vão organizando as atividades dentro de blocos. Né? Então, de novo, o projeto do Ricardo, né? O bloco, tipo, mobilização dos edifícios, né? Aí o outro bloco que é mobilização das pessoas que vão receber essas bicicletas, né? Um outro bloco que é comunicação desse projeto, né? Como que eu comunico essa iniciativa e assim por diante. Então, eu vou dar então as suas atividades, né? O conceito, né? Então, os passos mesmo que vocês vão usar, né? E as perguntas orientadoras. O que fazer? E quais os passos que eu vou dar. É bem um passo a passo mesmo. Deixa eu ver se eu trouxe algum exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, aqui, né, atividade 1. Algumas já pedem com um cronograma, tá, gente? Alguns editais mais legaisinhos já pedem, assim, cronograma, né? De tanto a tanto eu vou fazer tal coisa. Então, aqui, atividade 1. Prospecção e inscrição das candidatas. Depois, seleção das candidatas. Aí que eu vou realizar o curso. E aí que eu vou incluir essas pessoas na minha plataforma online. Aí eu vou organizar X eventos. Aí vai vir a etapa de mentorias. E aí vem a organização, o engajamento de projetos via os hubs. Então, né, só para vocês verem que é bem 1 a 1 mesmo. Então, eu vou dar para vocês aqui 1 minutinho para vocês escreverem umas atividades assim, bem simples, bem por cima, e eu chamo uma pessoa para compartilhar. Valendo! Acho que ela não está, até na imagem dela eu não estou vendo ela, então eu vou chamar a Maria. Bom, eu pensei mais ou menos dentro disso aí que você falou do Ricardo, acho que aqui é bem parecido nesse sentido de pensar onde, né? Pensei também pensar em bairros, a gente é um time que arrecada, por exemplo, as esponjas da Scott Brie, lá tem a logística reversa, então a gente, ao invés de cada um fazer o seu cadastro pelo programa, a gente procurou as pessoas dentro de Belo Horizonte que estavam fazendo, fizemos um time só, um cadastro só, para que a gente conseguisse ter a quantidade de esponja para enviar por mês, porque por mês não, por remessa, que é de 2 a 3 quilos, e isso considerando que a esponja é muito leve, demora muito. Então, ao invés da gente ir cadastrando, a gente foi vendo quem que queria. Aí, seria pensar quem está em qual bairro, mapear alguns prédios ou instituições, assim, funciona muito, por exemplo, numa associação que tem aqui no centro, que os próprios funcionários deixam e também vira um ponto bem central para que as pessoas deixem. Então, seria isso, mapear lugares que estão abertos a ser pontos de coleta, disparar isso nos... Tá, então, já vai codificando. Atividade 1. Tá, disparar material. Por um não, só tipo pensamentos aqui. Mapear quais as associações e lugares que podem receber, e divulgar para funcionários e para a sociedade em geral, que esse é um ponto de coleta. Escolas também, pensar em escolas onde a gente pode, porque eu acho que a criança é sempre uma formadora de opinião, se a criança leva isso para casa, e a gente faz, por exemplo, gincana na escola de quem vai levar mais esponja, a turma que vai levar mais esponja, e aí também, sei lá, pensar em que, aí eu já estou destrinchando um pouco mais, mas pensar que cada criança
também pode levar, não pode ser esponja nova, né? Tipo, porque senão eles compram esponjas e levam para contar, mas esponjas usadas, né? Delimitar e fazer gincanas nas escolas. Isso, gamificar. Teve alguém que trouxe isso, né? Numas aulas. E aí, depois disso, fazer alguns programas de divulgação para que seja distribuído para essas pessoas que são esse público, né? De para onde vai, explicar o objetivo da campanha, essas coisas. Nossa, gente, eu falo para você, dou 1 minuto para vocês escreverem 2, 3 atividades. A Maria já veio com uma lista assim, eu comecei a contar e parei. Eu falei, gente, não consigo mais, é muita. Ela já veio com 10 atividades para mais. Assim, é a prática de projeto. Gente, que isso. Mas muito bom, muito legal. E é isso mesmo, assim, é listar isso, fazer isso. Vamos para a próxima, que o nosso tempo está cada vez mais curto, mas espero que esteja ajudando, gente. Aí em meta eu vou tentar passar rapidinho, porque hoje em dia eu tenho visto que os editais, eles têm o objetivo geral e a meta, eles são muito parecidos, eles se conversam. Eu tenho visto muito pouco edital que pede objetivo objetivo específico e meta, porque eles são bem parecidos. Vocês vão ver, inclusive, agora, a meta, assim, o que você vai fazer em quantidade e tempo. Então, a sua intenção com o seu valor e com o tempo. Né? As perguntas é o que, quanto, né, e quando. Então, um exemplo básico, realizar 4 oficinas em 6 meses. Isso é uma meta. O objetivo específico, ele é um pouco mais genérico que a meta. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo específico que é formar 100 mulheres da Amazônia, por exemplo. Isso é um objetivo específico. Né? E dentro desse objetivo específico, cabe várias metas. Pode ser, assim, organizar um curso de 8 semanas, um curso em 2 meses, né? E aí incluir essas 100 mulheres na rede em Taraná, organizar 2 eventos com essas mulheres em 6 meses. E assim, a meta dá para ir destrinchando o objetivo geral ainda mais. Tá? E ela ajuda, inclusive, a metrificar. Mas, assim, cada vez menos eu tenho visto editais ou chamadas pedindo objetivo específico e meta. Mas caso eles peçam, vocês se deparem em algum lugar pedindo, você já tem noção do que é meta. Mas, assim, meta, objetivo específico, não tem problema não ter o marco do tempo, porque o objetivo específico, eu estou imaginando que você vai cumprir aquilo ao longo do projeto, ou tem um objetivo específico que já vem com, enfim, que período do projeto, né, você vai trabalhar com esse objetivo, depende da estrutura. Mas meta tem que ter o tempo, gente, assim, a minha meta assim, é fazer isso em tanto tempo, é fazer isso quanto e em quanto tempo, tá? A meta assim, é essa matemática, intenção mais valor mais tempo, né? Então, assim, o que eu quero fazer, quanto disso eu quero fazer e em quanto tempo. Então, eu falei, né, eu tenho visto tão pouco chamadas assim que tem objetivo específico e meta que eu não achei nenhum projeto que eu escrevi nos últimos anos que pedisse meta, e aí eu trouxe só como exemplo, que nem é bem meta, mas dá para transformar em meta, que são os resultados esperados de um projeto que a gente escreveu. Então, assim, ter 200 a 300 inscrições de jovens indígenas, e aí dá para colocar um tempo, né, em 6 meses. Ter 50 jovens selecionados, né, após o término das inscrições. Ter 80% de presença. A meta também é isso, assim, às vezes conversa um pouco com o indicador, né, que eu quero ter 80% de presença nos 2 meses do curso, né, ter tantos por cento entregue dentro de tanto tempo, e assim por diante. Tá, então, a meta também, geralmente, o verbo é muito no infinitivo. Ter, alcançar, né, e assim por diante. E aí eu vou avançando, porque o nosso tempo está realmente voando. Aí, gente, é uma parte assim, dá para a gente fazer uma formação, um workshop de outras 2 horas só sobre avaliação. Né? E a avaliação é uma coisa que tem sido cada vez mais importante, porque os financiadores não querem só saber o que você quer fazer, como você vai fazer, eles querem saber como você vai avaliar e mensurar isso e reportar isso depois. Né? Então, e muitos, inclusive, não querem só avaliação no final, eles querem saber como você vai avaliar durante o projeto, né? O projeto está acontecendo e você está ali avaliando. E como você está avaliando, como você está medindo, quais são os indicadores que você vai usar.
E isso, assim, gente, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos projetos. É chato pra caramba, dá trabalho pra caramba, assim, eu falo, quando você vai escrever um projeto, assim, dedica, assim, muito tempo para a parte de avaliação. A Aline sabe bem, né, acho que ela passou por isso recentemente, mas é umas coisas, assim, que tem sido dado cada vez mais valor, assim, a avaliação é o que está aparecendo cada vez mais pesado em chamadas de projetos, em editais de projeto, é o calcanhar de Aquiles, é difícil de escrever, é difícil de entender o que eles querem, tá? Então, assim, dedica um bom tempo, tem cursos, né, tem métodos, assim, para fazer a avaliação, eu diria, por isso que eu falo assim, daria para fazer um outro workshop, burocratiza um tanto, mas eu preciso dizer que depois, na prática, cara, depois que você fez o exercício da avaliação, né, de como você vai avaliar, é lindo e ajuda muito depois no monitoramento do projeto no dia a dia, né, porque aí você já sabe como você vai monitorar, né, ver o que está acontecendo, inclusive as avaliações no meio para ajudar a ver se estou indo no caminho certo, não estou, mudar no meio, né, então, assim, acaba que a avaliação é um saco de fazer, mas no final ela tem uma razão de existir, né, então é isso, é medir o processo, medir os resultados, né, é o acompanhamento do projeto, então como você vai acompanhar, né, como você vai mostrar que você conhece, né, o que está acontecendo, então você vai avaliar desempenho, né, e aí é uma parte, normalmente, dos projetos que você escreve, né, como que essa avaliação vai ser feita, como ela vai ser verificada, né, e aí, como eu falei, em muitos projetos, você tem, inclusive, fazer durante o projeto e no final do projeto, e você tem que contar isso, né, quantas rodadas de avaliação você vai fazer, né, e as perguntas orientadoras de avaliação é assim, o que está acontecendo, os indicadores, o que alcançamos, né, que resultados geramos, né, e indicador, né, tipo a pista, o fragmento, indicador pode ser quantitativo e qualitativo. Eu não vou dar tempo para vocês fazerem essa parte da avaliação, porque não há minutos que daria tempo para fazer a parte de avaliação. A parte de avaliação é uma coisa assim, respira, muita terapia, mas eu vou deixar para vocês um exercício que eu gostaria de deixar, inclusive, como lição de casa para vocês depois, que é um marco lógico. O marco lógico, ele ajuda muito a pensar na avaliação, e ele é um modelo que é muito usado em projetos, tá, gente? Que ele é muito aceito na parte de avaliação. Então, basicamente, você vai escrever o seu objetivo geral, e aí, dentro do seu objetivo geral, você vai listar todos os seus objetivos específicos. E aí, para cada objetivo específico, você vai colocar os indicadores verificáveis. Então, como eu verifico que esse objetivo específico está sendo, né, realizado? Então, por exemplo, vou voltar para o projeto do Ricardo, tá, gente, das bicicletas no condomínio. O projeto do Ricardo, um objetivo específico dele é entregar 500 bicicletas, né, para entregadores. Então, qual que é um indicador verificável? Um indicador verificável é o recibo, entendeu? O indicador verificável é o recibo. Entreguei a bicicleta para a pessoa assina um recibo. Recebi. Chato pra caramba, né? Burocracia total, mas é isso. Recebi essa bicicleta do projeto XYZ. Então, o indicador verificável são recibos de entrega, né? Então, assim, quais o meio de verificação? Os próprios recibos. E aí, pressupostos. E aí, pressuposto é uma coisa que estão pedindo cada vez mais, que quebra a cabeça. Que você está falando assim, eu vou atingir esse objetivo, eu vou medir esse objetivo, mas eu estou assumindo, estou partindo do princípio de que, por exemplo, eu tenho uma empresa de que existe uma empresa, uma logística para entregar essas bicicletas, entendeu? Ou eu tenho um pressuposto de que, esse é mais genérico, tá? Mas só, por exemplo, eu tenho um pressuposto de que existem pessoas, 500 pessoas, que precisam dessas bicicletas, né? O pressuposto foi muito importante, ele está sendo muito usado agora por causa da pandemia. Porque, assim, eu tinha um pressuposto de um cenário de sociedade. Então, pensa, tinha um monte de gente fazendo projetos, né? Um monte
pessoas fazendo projetos, que eu falei, eu tinha um pressuposto de que essa região precisava disso, de que ela tinha isso, de que ela tinha essa estrutura. Escola, gente, projetos em escola. Então, eu tinha um pressuposto de que a escola está aberta, de que a escola tem alunos, né, de que a escola tem estrutura para esse projeto. E, de repente, pá, veio uma pandemia, entendeu? Ou seja, é uma pandemia que destruiu todos os meus pressupostos, e isso numa avaliação já é justificativa para falar, o projeto não foi entregue, né, e não aconteceu, porque veio uma pandemia que derrubou todos os pressupostos. Então, assim, o pressuposto existe para falar que existe a possibilidade, existe o cenário, né, perfeito, para se entregar o que eu estou prometendo, né, e se você não entrega, você justifica, assim, o que aconteceu que inviabilizou esse seu pressuposto, entendeu? Seria que pode dar errado, mas o pressuposto, ele é o contrário, o pressuposto, assim, é o que está dando certo, né, é o que está acontecendo, o que existe, e que você está assumindo que isso está posto, que isso existe, que existe essa estrutura. Em alguns modelos, e pode ser uma coluna extra depois do pressuposto, é o risco. Alguns lugares vai te pedir isso, o risco. Né? Então, você tem o pressuposto, de novo, vou voltar para da escola, porque é um exemplo clássico, tá, gente? Então, assim, que a escola está aberta e operando dentro do calendário escolar normal. Né? Esse é o meu pressuposto para fazer este projeto. Mas qual é o risco? Você pode colocar o risco de uma greve dos professores. Né? Em alguns projetos, inclusive, vai pedir para você colocar o nível, né, se é um nível baixo, médio ou alto disso acontecer. E aí, como você vai lidar com esse risco? Então, de novo, eu vou voltar. Então, eu tenho o pressuposto, a escola está aberta e operando, né, para eu executar o meu projeto. Mas o risco é que os professores, um dos riscos, você pode colocar vários, que os professores entrem em greve e parem, né, e paralise o calendário da escola. Qual a chance desse risco? Médio, né, porque assim, considerando o cenário atual de leis trabalhistas e tudo mais, né, ou da falta, né, de leis, um risco médio. Como que você lida com esse risco? E aí você pode colocar que lidando assim, sei lá, aumentando o calendário, ou transferindo as atividades para o online, diminuindo o número de encontros na escola, enfim, aí você tem que colocar como você faria isso. Então, isso acontece, tem muitos editais que pedem isso, tá? Mas eu diria assim que esse marco lógico que eu peguei é o básico, assim, é o marco lógico original, como ele nasceu, depois ele foi sendo ampliado, assim, nas colunas, né? Mas é um exercício legal. Hudson, pode falar. Eu não estou te escutando, Hudson, será que você está no mudo? Oi, boa tarde, agora tá indo? Agora você está ouvindo, estou. Beleza. Eu fiquei na dúvida que, como a gente falou de avaliação, parece que é um instrumento de avaliação, daria até para usar, né, como instrumento de avaliação. Mas ele está trazendo o marco lógico como um instrumento mesmo da proposta do projeto, né? E esse pressuposto seria tipo uma hipótese que eu tenho sobre esses indicadores que eu estou levantando, é isso mesmo, né? Exato. A avaliação, o marco lógico, apesar de você ter que escrever objetivo geral, objetivo específico e tudo mais, ele se encaixa na avaliação, porque ele, na verdade, é uma ajuda para você conseguir colocar em uma única página, digamos assim, o seu projeto todo para você avaliar, porque no final, a avaliação nada mais é do que você avaliar se você está atendendo os seus objetivos. Então, assim, por isso que ele ajuda você a estar com os objetivos ali, né, coladinhos, né, quais os indicadores que você usa para saber se esse objetivo, que você vai usar para avaliar se esse objetivo está sendo contemplado, atendido, qual o meio que você vai usar para verificar, né, e o pressuposto, né, o que você está assumindo ali que está, né, tá rodando, que está acontecendo, que te garante que você vai conseguir, né, atingir esse objetivo. Então, basicamente é isso. Por isso que o marco lógico, ele é uma ferramenta usada para avaliação, né, que ele coloca dessa forma, assim, da forma como ele está, mas no fim ele te ajuda, inclusive, a olhar, a relembrar, esses são meus objetivos, né, e aí quando você vai avaliar, e aí você tem que pensar, isso é importante também de ver, né, gente, a avaliação, o foco dela nada mais é do que avaliar se você está atendendo seus objetivos, né, ou, sim, e se não tá, você tá indo para um outro caminho, você fala, nossa, tá legal pra caramba, a gente tá entregando umas coisas muito legais, esse projeto é maravilhoso, aí você vai avaliar e fala assim, caramba,
eu entreguei umas coisas muito legais, mas não era o meu objetivo, né? E a avaliação serve para isso, e aí também, e para avaliar, às vezes não tem problema vocês não entregarem, porque, de novo, você tinha um pressuposto, mas às vezes as coisas mudam no caminho, né, e você acaba entregando outra coisa, que também foi legal, que também teve impacto, mas que não era o seu objetivo original, e você precisa justificar isso, né, então o processo de avaliação te ajuda, inclusive, a justificar o que deu certo, por que deu certo, e o que não deu certo, e por que não deu certo. E tudo bem não dar certo, sabe, eu acho que, assim, ainda bem que os financiadores estão aprendendo cada vez mais a entender que vão ter desvios no caminho, vão ter problemas e que no final você não vai entregar necessariamente aquilo que você disse que ia entregar. E a avaliação te serve para te respaldar e responder por que você não conseguiu entregar, né? Então, eu acho que por isso que a avaliação é importante, e era importante, inclusive, como argumento para o seu financiador entender por que algumas entregas não ocorreram, né, e aí e muito bem justificadas, e muito bem amparadas, em indicadores, elas foram medidas, né, teve uma mensuração, e foi verificado, e aí vocês chegam a uma conclusão. Como eu disse, gente, a avaliação, eu vou até passar, porque assim, ela tem, daria para a gente fazer toda uma outra workshop, encontro assim, só para isso, mas eu acho que é importante, assim, eu deixei nas referências, no plano de aula, um material só sobre marco lógico, só sobre avaliação, e aí vocês podem lendo lá depois, é um passo a passo mesmo, de como fazer marco lógico e tudo mais, tá bom? Então vamos caminhando, e aí agora a gente vai para a parte da sustentabilidade. Agora eu vou passar rapidinho, porque eu acho que tudo é uma coisa mais simples. A sustentabilidade hoje é outra parte que é muito perguntada, que é como você vai continuar existindo. Então, tá, eu estou te financiando, te dei dinheiro. Aqui, Ricardo, peguei Ricardo para Cristo hoje, projeto do Ricardo. Ricardo, eu te dei 100 mil reais para você entregar essas 500 bicicletas. Acabou, você usou todo o dinheiro, você entregou todas as 500 bicicletas. E agora, Ricardo, o que você vai fazer? Você vai continuar existindo? Como você vai continuar existindo? Com que recursos? Com que recursos financeiros, com recursos humanos e assim por diante? Porque eu não vou mais te dar dinheiro, Ricardo. Ou eu só vou te dar dinheiro de novo se você me mostrar muito bem que você tem um projeto de continuidade, como você vai continuar, que rede você criou e assim por diante. Então, hoje, muitos financiadores, eles querem saber, assim, ok, você entregou isso aqui que você está me falando, acabou o dinheiro que eu te dei, e aí, como que você se vira, como que você existe? Porque hoje em dia, gente, financiador nenhum quer sentir que você vai bater na porta dele todo ano pedindo dinheiro de novo, entendeu? Mesmo que ele vai te dar dinheiro às vezes de novo, mas ele quer sentir que você tem um plano, que você tem uma visão de algum momento da sua vida, você não precisar dele mais, ou você encontrar outros financiadores. Então, a sustentabilidade, basicamente, é você mostrar que, junto a esse projeto, você está criando uma estrutura para você existir de uma maneira independente, ou de uma maneira, assim, que você tem outros recursos, que você tem outros acessos, que esse projeto te ampliou, digamos assim, as suas potencialidades, as suas redes e capacidade, inclusive, sustentabilidade não é necessariamente relacionada à captação de recurso, mas no final o que o avaliador quer saber é isso mesmo, sabe? Onde mais você vai arranjar dinheiro? Você vai parar de ficar pedindo dinheiro só para mim? Mais ou menos isso, assim, acho que por trás, eu já trabalhei em filantropia, tá, gente? Então eu falo isso porque eu já sentei do lado de quem avalia os projetos e dá dinheiro para os projetos. E no fim, aí eu falo que a sustentabilidade é isso. O financiador quer saber, assim, você não vai ficar pedindo dinheiro só para mim, né? Você não vai ficar só na minha cola, assim, em algum momento você vai crescer, igual o pai de, né, quem tem filho, assim, em algum momento você espera que seu filho vai crescer e vai parar de te pedir dinheiro. Muito pelo contrário, vai começar a te dar dinheiro, né, às vezes. Então, a sustentabilidade, assim, brincadeiras à parte, é você saber contar, né, bom, com esse projeto entreguei, eu vou conseguir continuar existindo, porque, no caso do Ricardo, né, eu criei uma rede de 100 edifícios, 500 entregadores, que me permitiu me comunicar com tantas pessoas, com tantos parceiros, e agora eu tenho uma rede muito maior que garante que esse projeto tem vida, vai continuar existindo, e assim por diante. Né? Então é isso, como o projeto se mantém no tempo? Essa é a pergunta básica de sustentabilidade. Tá? E aí, equipe,
né? Alguém acha que a Tissa tinha trazido isso? Aí tem a parte de equipe, que aí é detalhamento quem está ativamente por trás do projeto. Diferente de organização, que vocês escreveram lá no começo, a equipe são as pessoas mesmo, quem são os seres humanos por trás desse projeto. Né? Então, quem vai realizar o quê? Quem vai fazer o quê? Sabe quem é de gestão, quem é de comunicação, quem é de facilitação, né? Sim, quem são as pessoas, os rostos dos currículos, né, por trás desse projeto. Então, assim, perguntas orientadoras. Quem realiza, o que que essa pessoa faz, qual a responsabilidade dela e quais os vínculos dela com o projeto. Inclusive, muitos editais que vão te perguntar, tá, se essa pessoa é PJ, se essa pessoa é CLT, e para saber, assim, de fato, se essa pessoa tem um vínculo, de fato, com a organização, ou se ela está só vinculada a esse projeto, né. E aí, nós vamos para parceiros. Então, além de equipe, você tem outros parceiros? Tem outras pessoas com você nessa? Então, quem está te apoiando, né? Não precisa ser só financeiramente, tá, gente? Então, vou pegar de novo o projeto do Ricardo para Cristo, né? Ele vai ter que firmar muitas parcerias, ele vai ter que firmar parceria com prédios, talvez assim, com associação de edifícios, ou com essas administradoras, né? Gestoras de prédios, ou com empresas, enfim, de entregadores, né, de courriers, enfim, assim por diante. Quem está comigo nessa? Ou vou precisar fazer um site, eu tenho um parceiro, né, uma pessoa que vai fazer esse site para mim, enfim, parceiros, e aí, parceiros tem cada vez mais peso, tá, gente? Mostrar que, sim, que vocês não estão sozinhos nessa, que tem gente com vocês, tem bastante peso, assim, a avaliação de projetos hoje em dia. Cronograma, minhas atividades, como que eu vou organizar elas no tempo. Então, eu trouxe até um exemplozinho aqui de, normalmente, como a gente organiza cronograma, né, as atividades, lembra lá da lista de atividades que eu falei? A lista, sim, é específica, é uma a uma, você vai escrever aqui as atividades, uma a uma, vinculadas, às vezes, com os objetivos, né, por isso tá esses números, aqui, objetivo 1, né, objetivo específico 1, com atividade 1, e aí o mês, né, então, o mês que você vai fazer, no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês do projeto, eu acho que eu trouxe um exemplo disso aqui na prática, aqui, né, de como a gente escreveu. Então, atividade 1, atividade 2 de quando, né, o mês 1 é quando? Julho, agosto, setembro, outubro, aí vocês vão organizando e pintando e marcando, né, com X, ou pintando quando você vai entregar e fazer cada coisa. Orçamento, né, importante, no final, assim, show me the money, quanto custa a brincadeira, então você já ganhou, né, tá ali, né, o financiador interessadíssimo, né, entendeu seu contexto, sua justificativa, seus objetivos, uma equipe linda por trás disso, tá tudo claro, e aí a pergunta dele vai ser, né, quanto custa a brincadeira, né, gostei, quanto custa, e aí você tem que ter tudo muito bem calculado, planilhado, eu imagino que na aula de captação de recursos vocês já falaram sobre isso, né, e eu não trouxe nenhum, normalmente os editais, cada um tem o seu modelo de orçamento, como tem que ser, né, mas eu só aviso assim, o orçamento normalmente tem que ser muito bem detalhado, né, é um exercício também muito grande, ainda bem que vocês tiveram uma aula só sobre captação de recursos, e dentro da captação de recursos não é só o orçamento, né, mas o orçamento, assim, é um exercício também super trabalhoso. E contrapartida, né, tem muitos editais, muitos financiadores que pedem a contrapartida, o que você vai me dar em troca? Tá bom, eu vou te dar dinheiro, vou te dar alguma coisa, o que eu vou te dar em troca? O que você me dá em troca? Né, tem alguns que esperam que você dê uma contrapartida, inclusive financeira. Então, você fala, tem editais que falam, a gente financia 60% dos projetos. Não importa quanto custa, se custar 10 mil, 50 mil, 100 mil, eu pago no máximo 60%. Os outros 40% é contrapartida. Como que você vai dar? Você vai trazer outros parceiros, ou assim, já é financiado, enfim, via caixa, enfim. Mas tem outras contrapartidas que pode ser assim, você me dá dinheiro e eu dou, tipo, a minha contrapartida é a equipe capacitada. Às vezes, assim, minha contrapartida é você, como meu patrocinador, vai ter acesso à minha rede, ou você vai poder participar do evento final que a gente vai organizar, né? Mas basicamente é isso, o que você está dando em troca para quem está te apoiando, né? Então, assim, quanto ou o que a organização oferece para viabilizar o projeto, né?
eu não trouxe nenhum exemplo. Eu tinha visto um exemplo de contrapartida ontem, de um projeto que a gente fez, mas eu acabei não colando aqui, não sei por quê. Mas foi um projeto, por exemplo, que não financiava 100%. Só que a gente estava trazendo uma equipe para trabalhar nesse projeto que já era mensalmente remunerada, digamos assim, pelo projeto. Então, essas pessoas seriam remuneradas também pelas atividades, né, que elas fariam nesse projeto, mas elas também tinham uma outra remuneração, enfim, que de alguma maneira atendia. Então, a gente colocava como contrapartida uma equipe, né, remunerada, a gente calculava a remuneração dessas pessoas, né, digamos assim, que elas juntas davam, sei lá, 10 mil reais por mês. E esse projeto tem 10 meses, daí dá 100 mil reais. Então, eu estou dando uma contrapartida de 100 mil reais, que é as pessoas que já estou remunerando mensalmente para que vão trabalhar nesse projeto. Enfim, esse é um dos exemplos, assim, de contrapartida. Eu trouxe um outro exemplo para você de exercício que dá para vocês fazerem, né, que é a matriz de planejamento. Então, de novo, você organiza objetivo geral, objetivos específicos, as suas metas, né, quando tem metas, as ações e atividades e quanto custa cada atividade. Tem alguns projetos que eles pedem, né, o orçamento por atividade. Então, cada atividade você vai trazer um custo e aí você chega no valor final do projeto. E é isso, gente. Corri agora no final. Desculpa, mas não sei agora, eu sei que a gente já está atrasado, mas se alguém quiser trazer umas última rodada de perguntas, né, mais uns 10 minutinhos, mas eu espero, né, que tenha ajudado, que seja essa apresentação, eu pensei em trazer numa forma bem de manual mesmo, que vocês, quando forem escrever um projeto, consigam ir olhando para ela, né, e voltando para ela, e pensando como fazer cada exercício, cada parte, né, mas é isso, vou abrir aí para perguntas, comentários finais. Vai lá, eu vou acender a luz que agora escureceu aqui. Eu tinha falado para o pessoal no começo que no final da aula ia estar escuro aqui, escureceu. Pode falar, Hudson, estou te ouvindo. Evelyn, é uma pergunta bem pontual, assim. Por exemplo, quando você trabalha, escreve o projeto, né, e você participa ali do projeto de alguma forma, mas, por exemplo, vamos supor que a maior coisa que você fez foi trabalhar 3 meses na escrita desse projeto. Isso tem como entrar dentro da proposta de orçamento, alguma forma de pagar esse serviço que foi feito antes, ou isso não dá para fazer? Como é que é isso? Eu sempre fiquei sem dúvida. Essa é uma ótima pergunta, Hudson, porque normalmente não, tá? Normalmente não tem como. E é um saco, você tem toda a razão, porque só a escrita do projeto é um mega trampo, é um mega trabalho, e aí é quase uma loteria, né? Você está investindo tanto tempo, e tempo é dinheiro, está investindo tanto tempo escrevendo essa proposta sem saber se ela vai ser financiada, né? Então, assim, tem pessoas que depois, quando vão calcular o honorário, o pagamento da equipe, né, calcula já incluindo depois essas horas. Então, digamos assim, eu vou calcular que você vai trabalhar 30 horas semanais nesse projeto. Mas, na verdade, você vai trabalhar 20 horas semanais nesse projeto. Só que eu vou te pagar depois, se o projeto virar horas a mais, para compensar todas as horas que você colocou ali no passado escrevendo o projeto. Entendeu? Essa é uma das, digamos assim, manhas que você pode fazer. Existem financiadores, no Brasil eu não conheço nenhum, mas aqui na Alemanha, principalmente, existem muitas agências de cooperação que financiam projetos, mas geralmente quando são projetos de muito dinheiro, tá? São projetos que envolvem, assim, centenas de milhões, às vezes, que normalmente eles te pagam primeiro para escrever o projeto. Então, eles chamam já um grupo, na primeira eles falam assim, a gente vai lançar um edital, a gente quer organizações para escrever esse edital, então, se candidata. Então, primeiro uma candidatura, assim, para poder se inscrever para o edital. Então, uma candidatura geralmente menor, que você vai vender mais a sua organização, entendeu? Essa é a minha organização e a gente tem potencial, né, de se inscrever para esse edital, por isso. E aí eles selecionam, digamos assim, 3, 4 organizações
para se inscrever para esse edital e fala, então a gente vai te pagar. E aí eles pagam as organizações para se inscrever para o edital deles, porque eles sabem que assim vai tomar tempo e tudo mais. E aí as organizações se inscrevem, e aí eles escolhem quem eles vão pegar. Mas eles já pagaram, né, essas organizações para escrever. Isso aqui acontece, mas normalmente quando a gente está falando de projetos assim, de magnitude muito grande, projetos assim, de cooperação internacional, né, mas existe. No Brasil eu nunca vi nenhum financiador que faça isso, sabe, de já pagar, selecionar quem vai poder submeter e pagar para por essa fase, tá? Mas é uma coisa interessante que você trouxe, porque de fato é uma aposta. Caro? Ai, cadê a Caro, gente? Ela sumiu. Não, tô aqui. Eu esqueci de ligar o microfone. Queria saber se tem algum formato padrão para enviar esses projetos, porque os que eu fiquei me inscrevendo esse ano e ano passado era meio que um forms, assim, e eu apresentei esse ano um projeto de um ciclomapa para aqui para o Rio, lindo, maravilhoso, e era horrível a apresentação, tinha que estar preenchendo, assim, então a gente não conseguia botar planilhas, a gente não conseguia botar, e mostrar como ia ser, né, e queria saber se geralmente são todos assim, então nem gasto numa primeira instância em desenvolver cada chamada é uma chamada, claro. E eu diria assim, esse modelo que eu trouxe para vocês hoje é o que eu chamo de padrão, porque ele contempla a maioria das perguntas, enfim, né, do que vão te pedir num projeto, mas você sempre vai ter que adaptar. Normalmente eu gosto, assim, de escrever projetos com antecedência, dentro desse modelo que eu trouxe para vocês hoje, né, porque ele me salva muito tempo, né, tem muita coisa que eu vou copiar e colar, mas tem outras coisas que eu vou precisar adaptar, que eu vou precisar reescrever, escrever de outra maneira, juntar uma coisa com a outra, mas eu digo que ele me salva um tempo, de 50% a 75% do tempo, mas sempre vai ter um outro 50% a 25% do tempo que eu vou ter que me adaptar para o modelo, para o formulário daquele. É um saco. Eu acho um saco que cada organização, cada financiador tem o seu próprio modelo, tem o seu próprio jeito, dá raiva. Dá muita raiva, mas não tem que falar, assim. Mas eu diria que esse modelo que eu trouxe hoje, pelo menos para mim, tá? Na minha experiência, assim, é um modelo que ajuda muito a já ter ali na manga uma boa parte do que você precisa escrito.